Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Ananda e estamos indo para a terceira semana de aulas virtuais. E semana passada a gente descobriu a diferença entre o autor e o ilustrador de livros. Inclusive, usamos o exemplo do livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes, cuja ilustradora é a Julie Vivas, e também falamos um pouquinho sobre a aquarela, que é a técnica preferida da Julie Vivas. Nesta aula, como prometido, né, a gente vai ter uma atividade prática de aquarela. Quais são os materiais necessários para que essa aula aconteça? O café em pó pode ser passado e aí a gente reutiliza esse café, ou pode ser novo, né? Daí a tinta fica um pouco mais forte. Ou café solúvel, tipo Nescafé ou qualquer outra marca, né, que seja café solúvel. Pincel, papel, potinhos para fazer as misturas e tem um potinho com água, né, do lado é melhor. E um pouco de papel higiênico para secar o pincel e fazer alguns retoques no trabalho. E algumas outras coisas que vão aparecendo no meu vídeo, que foram coisas que eu fui utilizando ao longo da atividade prática, mas que não são extremamente necessários. Se tiver em casa, utilize, se não tiver, não tem problema. Então, pessoal, a gente vai pegar uma folha de papel. Se vocês tiverem uma folha mais grossinha, melhor. Vocês vão escrever nessa folha camadas e degradê. Depois vocês vão fazer um retângulo bem longo embaixo de camadas e outro bem longo embaixo de degradê. No café eu fiz uma mistura de 2 colherinhas de café solúvel e 2 colheres de sopa de água. Misturei bem e tá pronta a tinta. Pode usar a mesma porção de café em pó. Utilizei um pincel específico para aquarela, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa. O de aquarela ele tem a ponta mais macia, os pelinhos deles são mais macios e absorvem a água para fazer as misturas com a tinta de aquarela. Também utilizei um pedacinho de papel higiênico para absorver a água do pincel, secar o pincel e também para fazer pequenos ajustes no trabalho. Além de fazer os exercícios de camada e degradê, a gente também vai fazer um círculo cromático de aquarela com café, ok? Bom, pessoal, então vamos começar. A gente vai molhar o pincel na mistura, né, com café. E vai começar pelas camadas. Tira o excesso no papel higiênico para não manchar tanto, né, o papel. A gente sentir como tá a mistura ainda. E a gente vai pintando esse retângulo inteiro, ó. Sempre puxando a tinta com água aos poucos, ó. Vai fazendo isso por todo o retângulo. Então, a gente espera secar essa primeira camada. Então, pessoal, o exercício de degradê, ele é bem simples. A gente começa pintando com uma quantidade de tinta de café, no caso, né? Iniciando com uma quantidade de café e depois a gente vai só espichando essa mesma quantidade de café, ó. E aí vocês começam a perceber que cada vez ela vai ficando mais clarinha, ó. Ó, ela vai ficando mais clara. Isso é o degradê. Começa num tom de marrom bem forte, do café bem forte, e ele vai clareando aos poucos, ó, ó. Vai ficando com uma tonalidade um pouco mais fraca. Opa, pingou ali, ó. Mas sempre tem como consertar, gente, não tem problema. Por isso a gente sempre tem o papel higiênico, ó. A gente vai espichando a tinta, o café no caso, até ficar mais clarinho. Ó, a função do papel higiênico.
Pronto. Tá resolvido. O degradê, então, foi finalizado, gente. Agora a gente começa a pintar a esfera. Começamos por uma parte mais escura, que é a parte de baixo, e a gente vai fazendo tipo um degradê ou a técnica de camadas, mas tem que esperar secar. Enquanto eu espero secar a primeira demão do meu exercício de camadas, eu vou brincar um pouquinho com o meu bico de pena. O degradê então já está pronto, é aquilo ali mesmo, né? A gente percebe que passa de uma tonalidade bem escura para uma bem mais clara. O de camadas, ele consiste em usar várias camadas de café, uma em cima da outra até ficar bem escura. E aí a gente faz esse exercício passando do escuro para o clarinho. Não aguentei ficar parada e inventei de pintar as bordas desse meu papel para parecer um papel antigo, né? Eu achei interessante esse efeito. E para exercitar já um pouco a aquarela, né? Começo então a segunda etapa do exercício de camadas e eu vou preenchendo, mas não até o final, ó, só até onde eu marquei com lápis. E eu consigo perceber já uma diferença de tom. Como teve um acúmulo muito grande de café, eu dei uma mexida no papel para distribuir o café nele, né? Aí vou passando agora na esfera também uma tonalidade um pouquinho mais escura. Tipo o efeito em camadas, ó. Uma outra folha, pessoal, eu fiz uma diferença entre o café solúvel e o café em pó, ó. Dá para perceber claramente. O café em pó fica esses pedacinhos de pó de café. Já o solúvel, ele é uma cor mais uniforme. Mas dá para fazer com os dois. Outra coisa interessante, gente, é quem tiver secador de cabelo e quiser utilizar, faz com que as camadas sequem mais rápido. Começamos agora a terceira camada, até onde foi marcado com lápis, e já dá para ver a diferença também. E assim a gente termina o efeito de camadas, ó, sempre escurecendo. Etapa final da nossa aula, a gente pega um papel em branco e vamos exercitar a aquarela nele. O desenho é livre. O que eu fiz? Peguei um potinho com água e distribuí água por todo o papel. É normal que ele fique meio abaloado, né? Porque a água está penetrando nas fibras do papel, mas é importante passar uniformemente a água por todo o papel. Depois eu distribuí gotas de café por toda a folha e elas foram se espalhando na água que já estava na superfície. Eu decidi fazer minha pintura baseada nas obras do William Turner, que gostava de retratar paisagens.
Distribuir algumas gotinhas de água pelo trabalho. Uma dica, pessoal, não usem café com açúcar, porque acaba melando o trabalho e atrai insetos. Uma pausa para o café para avaliar como está o trabalho, esperar secar um pouquinho. E tá pronto o trabalho, uma paisagem feita com aquarela de café. Então, pessoal, criem a sua pintura e enviem uma foto para a professora através da plataforma. Fico no aguardo, até a próxima aula!